A Rússia estava condenada a perder a guerra na Ucrânia desde o início. Vladimir Putin talvez não tenha percebido isso, talvez ainda não perceba, e pode-se argumentar que o Ocidente também nunca viu isso chegando. A Ucrânia sempre teve uma vantagem sobre a Rússia, que só agora se revela totalmente, e já dura mais de 3 anos. Em uma guerra que deveria ter acabado em poucos dias, é por isso que Putin não vai vencer na Ucrânia. E tudo se resume a algo que a Ucrânia está fazendo, que a Rússia não conseguiu fazer: alcançar superioridade tecnológica. Segundo Paulo Warburg, que apresentou seu argumento em um vídeo no YouTube em 1º de outubro, observando que a vantagem tecnológica da Ucrânia não se deve apenas à sua associação com o Ocidente. Tudo se resume a diferenças fundamentais em tudo sobre a Ucrânia e a Rússia, desde a forma como os dois países governam suas sociedades até as estratégias que empregam no campo de batalha. Na verdade, o que estamos vendo neste ponto da guerra na Ucrânia é que a Rússia está ficando inerentemente mais fraca a cada dia que passa, enquanto a Ucrânia está ficando cada vez mais forte a cada dia que passa. Especialmente do ponto de vista tecnológico, isso é algo que vem acontecendo durante toda a guerra, acrescenta Warburg. Mas agora, o ritmo dos avanços tecnológicos da Ucrânia chegou a um ponto em que a Rússia não tem esperança de acompanhar. É só observar as armas mais recentes criadas pela Ucrânia para perceber isso. Veja o Flamingo, por exemplo. À primeira vista, essa arma pode não parecer tão diferente dos mísseis de cruzeiro que a Rússia vem usando contra a Ucrânia desde que Putin iniciou sua invasão. Porém, ela difere em muitos aspectos. Para começar, é um híbrido de drone e míssil de cruzeiro com diplomacia moderna, acrescentando que também possui elementos de uma bomba penetradora incorporados. Nunca fizeram algo assim antes, já que a Ucrânia desenvolveu uma nova subcategoria de arma que aproveita tudo o que aprendeu sobre guerra com drones durante a guerra com a Rússia. Em essência, o Flamingo é o resultado de anos de ajustes e testes da Ucrânia. Deixando as pessoas mais inovadoras criarem livremente, elas podem inventar coisas ainda não imaginadas na sociedade russa. Uma arma que age como um drone e um míssil ao mesmo tempo e pode alcançar 3.000 quilômetros, o que equivale a cerca de 1.860 milhas dentro da Rússia, enquanto carrega uma ogiva que pesa mais de 1 tonelada. O vídeo explicará novamente por que a Rússia nunca conseguiria criar algo assim. Antes, confira outras inovações ucranianas. O Flamingo é um exemplo da Ucrânia criando uma nova arma para cumprir um propósito. O país vem realizando ataques de drones de longo alcance em território russo há muito tempo. Também possuía mísseis de longo alcance fornecidos pelo Ocidente, mas frequentemente enfrenta restrições de uso. Os Estados Unidos só autorizaram em setembro que a Ucrânia atacasse alvos russos com mísseis americanos, após meses bloqueando silenciosamente essa ação. O Flamingo resolve esse tipo de problema. Se a Ucrânia o fabricar localmente, ninguém poderá impedi-la de usá-lo. Este é um exemplo da Ucrânia se adaptando ao que enfrenta, mesma a abordagem usada no desenvolvimento de drones interceptores. Esses drones, que custam cerca de $1.000 cada, foram feitos para deter os drones de longo alcance da Rússia. A Ucrânia está utilizando-os. Essa tecnologia já foi testada em combate a ponto de os parceiros da Ucrânia estarem dispostos a investir nela. Em setembro, o Reino Unido anunciou um plano para que a Ucrânia produza esses drones interceptadores em larga escala. Chamado Projeto Octopus, o plano prevê que a Ucrânia produza milhares de interceptadores por mês, fornecendo à Ucrânia muitos drones já eficazes contra os modelos Shahid usados pela Rússia. O Kiev Independente acrescenta que a Ucrânia quer chegar ao ponto de poder lançar 1.000 desses interceptadores todos os dias para deter os drones russos imediatamente. Mais uma vez, a Ucrânia identificou um problema e então resolveu. A Ucrânia também liderou o desenvolvimento de drones com inteligência artificial altamente eficazes. Agora, a Ucrânia tenta resolver a diferença de efetivo com a Rússia. Um dos exemplos mais recentes da Ucrânia, apostando em inteligência artificial, vem dos enxames de drones de ataque, guiados por inteligência artificial que o país introduziu no campo de batalha.
Em 2 de setembro, a United 24 afirmou que a Ucrânia foi o primeiro exército a usar enxames de drones controlados por inteligência artificial em operações de campo de batalha. Esses drones dispensam operadores humanos e não exigem que soldados ucranianos se arrisquem. Na verdade, eles podem praticamente servir como substitutos dos soldados, sendo capazes de caçar e destruir a infantaria e os blindados russos com supervisão humana muito limitada. O plano da Rússia, desde o início, tem sido sobrecarregar a Ucrânia com sua vantagem em número de soldados. Com drones equipados com inteligência artificial, a Ucrânia vira o jogo e, mais uma vez, inova com foco em resolver um problema. Esses 3 exemplos de inovação da Ucrânia são impressionantes, mesmo não sendo avanços revolucionários como o primeiro míssil balístico intercontinental. No entanto, não é apenas a tecnologia em si que proporciona superioridade à Ucrânia, mas sim como essa tecnologia é utilizada. Como Warburg explicou, armas como o Flamingo e o interceptador da Ucrânia. Drones podem não parecer muito inovadores do ponto de vista tecnológico, observa Warburg, mas são muito inovadores do ponto de vista da guerra, como estão sendo usados para lidar com a situação real no campo de batalha. Compare isso ao que Warburg aponta que a Rússia faz na inovação. Ao mesmo tempo, a Rússia parece não estar realmente inovando tanto assim. Em alguns casos, eles acompanham as inovações da Ucrânia, especialmente onde é fácil igualá-las. Mas, na maior parte do tempo, a Rússia realmente não está trazendo muitas novidades para o campo de batalha. E ele tem razão? Talvez a inovação mais importante da Rússia até agora tenha sido suas bombas planadoras, que permitem à Rússia converter bombas burras da era soviética em munições semi-guiadas. Mas além disso, a Rússia não inovou muito. Ela só copiou o dever de casa da Ucrânia, assumindo que o dever era fácil de copiar. Isso mostra uma diferença fundamental em como Ucrânia e Rússia conduzem esta guerra. Para a Rússia, confiar no que já possui parece ser mais importante do que inovar. Na Ucrânia, adaptar é essencial. Toda vez que surge um novo problema, a superioridade tecnológica da Ucrânia permite que ela enfrente esse problema e encontre uma solução para ele. No entanto, isso vai além de uma diferença nas abordagens militares. O verdadeiro motivo pelo qual a Rússia estava condenada a perder a guerra da Ucrânia desde o primeiro dia é que a própria sociedade russa é estruturada de uma forma que torna impossível para a Rússia ter uma vantagem tecnológica sobre a Ucrânia. O que realmente importa, diz Warburg, é a batalha entre democracia e ditadura. A história já mostrou que a primeira supera a segunda tecnologicamente por um motivo simples, segundo Warburg. Ou governos mais inclusivos com as pessoas comuns, mesmo que não totalmente. As democracias são superiores a governos menos inclusivos, mais centralizados e com menos oportunidades para as pessoas comuns. O ponto dele é que uma sociedade livre estimula a inovação, porque as pessoas dentro dessa sociedade são recompensadas por inovar. Compare com uma sociedade centralizada, onde a inovação só ocorre por ordem superior. Fica claro por que a Ucrânia avança. Seus inovadores criam soluções e são recompensados. Na Rússia, qualquer um com um pouco de inovação é desencorajado de todas as formas a criar novas ideias. No exemplo do drone interceptador, a Ucrânia o criou para enfrentar ataques de drones de longo alcance da Rússia. Esses ataques ficaram mais frequentes e intensos em 2025, com a Rússia bombardeando a Ucrânia com centenas de drones Shahid para sobrecarregar as defesas aéreas. Setembro destacou essa tática. A ABC News afirma que a Rússia lançou 5.636 drones contra a Ucrânia em setembro. Houve aumento de 39% no lançamento de drones russos em relação ao mês anterior. Mesmo assim, esse número foi um pouco menor que o recorde de 6.443 drones lançados pela Rússia em julho de 2025. Ainda assim, o problema é claro. A Rússia está lançando milhares de drones por mês, e a Ucrânia precisa lidar com eles. Os drones interceptadores não são uma solução tecnológica avançada, mas são baratos e fáceis de fabricar para a Ucrânia. Essa acessibilidade é o que faz deles uma tecnologia tão destacada.
Um drone de $1.000 pode receber uma ogiva barata e ser lançado contra um Shahed que custou à Rússia de 20 a 70 vezes mais para ser fabricado. Curiosamente, a Ucrânia está resolvendo um problema secundário com esses drones. Os interceptadores ajudam a Ucrânia a enfrentar os drones Shahed da Rússia. Indiretamente, a diferença de custo entre os interceptadores e os Shaheds é tão grande. Eles também permitem que a Ucrânia esgote os recursos da Rússia, forçando novos ataques fracassados, como destaca Warburg. E isso, basicamente, permite que a Ucrânia derrote a Rússia em uma guerra de atrito, onde vai ser caro demais para a Rússia derrotar a Ucrânia a longo prazo, porque é mais acessível para a Ucrânia se defender. Há muito a desenvolver daqui, mas grande parte não se refere à superioridade tecnológica da Ucrânia. Saiba mais sobre o impacto do desgaste na Rússia em nosso vídeo, que mostra até a propaganda do Kremlin começando a se voltar contra Putin. O principal é que a adaptabilidade da Ucrânia permite que ela reverta a guerra de desgaste iniciada pela Rússia. Warburg faz esse ponto, como já discutido. Mick Ryan, escrevendo para a Futura Doutrina, reforça isso em um artigo onde afirma que a Ucrânia mudou todo o caráter da guerra por meio de sua maleabilidade. Os tentáculos das tecnologias vão além dos drones. Eles integraram inteligência artificial, redes de sensores civis e militares e democratizaram informações do campo de batalha, escreve Ryan. Sistemas de inteligência artificial podem ajudar drones a selecionar e confirmar alvos ao vasculhar sensores de fonte aberta e análises de inteligência, e depois combinar essas informações com a inteligência militar. Isso evidencia novamente a conexão entre democracia e ditadura no compartilhamento de informações e na abordagem militar. A Ucrânia incentiva ativamente qualquer pessoa a compartilhar informações pelos canais que tiverem disponíveis para ajudar no esforço de guerra. A Rússia, por outro lado, reprime. Ela faz coisas como cortar o acesso à internet em regiões atingidas pelos ataques de drones de longo alcance da Ucrânia, porque quer que o mínimo de informação possível saia dessas áreas. Como o russo médio pode sequer imaginar uma solução para os desafios que a Rússia enfrenta contra a Ucrânia, quando nem tem permissão para ver esses desafios? A informação é tão crucial para a Ucrânia quanto permitir que inovadores atuem no que fazem de melhor. Talvez a falta de informação compartilhada com quem pode ajudar esteja causando tantos problemas à Rússia. No campo tecnológico, a Rússia fica atrás da Ucrânia em todos os aspectos tecnológicos. Warburg lembra do início da guerra, quando a Ucrânia começou a usar drones para enfrentar os blindados russos. Quando a Ucrânia introduziu drones no campo de batalha pela primeira vez, a resposta da Rússia foi zombar deles, fazer piada e continuar enviando grandes ondas de tanques, infantaria e veículos blindados. Agora está claro como terminou para a Rússia. Mais de 1 milhão de baixas, 11.200 tanques e quase 23.300 blindados destruídos. Agora a Rússia sabe que não pode usar ataques blindados em massa contra drones. A Rússia copiou, claro. Assim que viu que a Ucrânia estava tendo sucesso com a estratégia que antes ridicularizava, a Rússia começou a fazer o que a Ucrânia estava fazendo. Mas, a essa altura, a Rússia já estava atrás. E a diferença tecnológica só vem aumentando desde então. Esse é o fato que muitos tendem a ignorar, observa Warburg. É fácil notar que a Ucrânia inova e a Rússia copia. O que muitos não percebem é que as diferenças tecnológicas entre Ucrânia e Rússia crescem a cada ciclo de inovação e cópia. Alega Wahlberg. Agora, estamos chegando a um ponto em que as vantagens da Ucrânia sobre a Rússia podem ser catastróficas. Os drones interceptadores da Ucrânia são um diferencial, já existentes e testados em combate. Como dito antes, estão sendo produzidos em massa com apoio dos aliados da Ucrânia. A Rússia, como sempre, tentou copiar. No entanto, está tão atrasada que, seja lá quais interceptadores esteja produzindo, ainda estão na fase de testes. Segundo a Forbes, em 9 de setembro, só foram vistos drones interceptadores russos em desfiles ou exposições. Esses drones ainda não foram implantados e pode demorar meses até serem. Essa vantagem cria oportunidades para a Ucrânia, especialmente com ataques de drones de longo alcance.
A estratégia da Ucrânia nos últimos meses tem sido atacar as refinarias de petróleo da Rússia com ataques repetidos, em vez de ataques isolados. A estratégia funciona. Cerca de 40% da capacidade de refino da Rússia foi desativada por drones que a Rússia talvez pudesse ter parado com interceptadores. A Rússia ainda não chegou lá, então a Ucrânia deve ter mais alguns meses para devastar a infraestrutura russa, talvez até um ponto irreversível. Enquanto a Rússia tenta criar sua versão do que a Ucrânia já usa, ela já passou por isso antes. Wahlberg cita a Guerra Fria entre Estados Unidos da América e Rússia e destaca que a inovação americana levou à vitória dos Estados Unidos da América. Um bom exemplo é dado por Chris Miller, autor de Chip War, segundo a revista taiwanesa Commonwealth Magazine. A revista usa o trabalho de Miller para destacar a Texas Instruments, que criou a tecnologia de circuitos integrados e possibilitou as calculadoras de bolso. Os militares dos Estados Unidos da América viram potencial e contrataram a Texas Instruments para desenvolver tecnologia de circuitos integrados. O míssil Minuteman II deu aos Estados Unidos da América a capacidade de atingir a Rússia com um novo lançamento a partir do próprio território. A Rússia acabou desenvolvendo seus próprios mísseis, mais tarde, como sempre. O exemplo da Guerra Fria, assim como o da Guerra da Ucrânia, reforça o ponto de Wahlberg, sobre democracias superando ditaduras na prática. A Texas Instruments não desenvolveu circuitos integrados por obrigação. Eles fizeram isso porque novas tecnologias oferecem grandes recompensas. Apesar de muitas inovações ucranianas focarem na guerra, a mesma filosofia permanece. Inovadores da Ucrânia têm liberdade para construir, sem serem instruídos sobre o que fazer. Eles são recompensados ao apresentar algo que beneficia a Ucrânia na situação atual. Se não houvesse guerra na Ucrânia, esses inovadores criariam outros produtos e receberiam recompensas. Porque vivem em uma sociedade que permite registrar propriedade intelectual e colher os frutos do trabalho. A Rússia não oferece essas oportunidades ao seu povo. Os soviéticos tiveram que roubar tecnologia dos Estados Unidos da América para tentar acompanhar os americanos. Durante a Guerra Fria, eles roubaram, mas quase sempre falharam em copiar as inovações americanas à altura dos originais. Observa Warburg. Exatamente a mesma coisa está acontecendo na Guerra da Ucrânia neste momento. As armas que a Rússia fabrica são apenas versões inferiores das inovações da Ucrânia. Os drones usados pela Rússia contra a Ucrânia não são invenção russa, mas cópias dos Shahed iranianos. E as pequenas alterações russas no design iraniano não se comparam ao drone, míssil de cruzeiro e arma híbrida Flamingo da Ucrânia. A Rússia tem limitações para inovar, algo que ocorre há décadas. O motivo retorna à forma centralizada de governo da Rússia, como já destacado. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, analisou em setembro de 2021 os problemas da Rússia, destacando 3 limitações estruturais que dificultam a inovação no país. A preferência da Rússia por cadeias de suprimentos domésticas significa que ela não pode recorrer a tantos mercados quanto os líderes em inovação. Também houve uma queda nos padrões educacionais, especialmente no que diz respeito às ciências, afirma o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. E claro, as sanções, mesmo em 2021, limitaram o acesso da Rússia a tecnologias internacionais que ela poderia usar para inovar. Warburg destaca outro problema. Os oligarcas, ou como Warburg diz, pessoas extremamente ricas na Rússia, que atuam como máfia no país. Nada acontece na Rússia sem que os oligarcas levem a sua parte. Quase como se eles estivessem comandando um esquema de extorsão mafioso que existe para tirar os frutos do trabalho que as grandes mentes da Ucrânia e dos Estados Unidos desfrutaram como resultado de suas invenções. Como Warburg diz, para o russo comum não é que não exista inovação na Rússia, mas para a pessoa comum não há tanto incentivo para inovar. Muitas pessoas temem que o sucesso possa ser a pior coisa para elas. Isso é sintoma de viver numa ditadura ou oligarquia, onde ricos e poderosos sempre prevalecem, exigindo uma parte bem maior de tudo o que alguém criar do que a que será realmente dada ao verdadeiro inovador. Imagine viver em uma cidade controlada pela máfia, pergunta Wahlberg. Alguém preferiria um emprego simples longe dos holofotes da máfia?
Ou prefeririam gerir um negócio tão bem-sucedido que chamasse a atenção da máfia? Oferecer proteção em troca de porcentagem é o que potenciais inovadores da Rússia enfrentam. Eles devem ser culpados por escolher um emprego comum, mesmo podendo criar novas tecnologias? A vantagem social da Ucrânia e o que vai fazê-la vencer. A guerra que a Rússia jamais teve chance de vencer é justamente a que segue no sentido oposto. A estratégia de vitória da Ucrânia para 2030 com impacto global é o exemplo perfeito. Nesse modelo, a Ucrânia proporciona aos inovadores tudo para criar novas ideias. Os empreendedores do país têm acesso a mercados globais, além de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento. A Ucrânia auxilia na proteção e comercialização de sua propriedade intelectual. Ou seja, aqueles que participam do programa realmente recebem o dinheiro que merecem por terem tido ótimas ideias em primeiro lugar. Sim, o Estado criou este programa, mas os produtos gerados não serão de sua propriedade. Essa é a diferença. Um programa russo equivalente exigiria que toda a propriedade intelectual útil fosse entregue ao Estado. Provavelmente com pouca compensação para quem inventou o produto. Putin não vencerá na Ucrânia porque a sociedade russa impede o país de alcançar superioridade tecnológica contra outras nações. Isso talvez não fosse um problema, mas na Ucrânia, a Rússia enfrenta um oponente adaptável e com grandes mentes, o espaço, tempo e incentivos necessários para criar o que é preciso contra o inimigo. Lembre-se, a Ucrânia não precisa destruir a Rússia para vencer, apenas usar sua vantagem tecnológica para desgastá-la até que não consiga mais lutar. Se você quer evidências de que essa estratégia de desgaste inovadora funciona, basta ver a situação da gasolina na Rússia. Putin está tão desesperado que busca ajuda na Bielorrússia após a Ucrânia tirar tudo da Rússia. Descubra mais em nosso vídeo. E lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos mostrando como a Ucrânia pode conseguir vantagem sobre a Rússia.